Meu nome é Lucas. A história que vou lhes contar aconteceu em uma fazenda centenária, uma propriedade isolada e esquecida, encaixada em um vale úmido e profundo nas entranhas da Serra Gaúcha, durante um inverno particularmente sombrio e implacável no ano de 2008. Eu havia me mudado para lá poucos meses antes, buscando a reclusão total, um refúgio do barulho ensurdecedor e da agitação incessante do mundo urbano. O que encontrei foi um isolamento que transcendia a mera distância física, um vazio denso que parecia sugar a própria vitalidade do ar. A fazenda era vasta, com campos esmaecidos que se estendiam até desaparecerem sob o manto espesso e perpétuo da neblina que parecia uma constante no ar pesado, gélido e imóvel da região. Era cercada por um denso e imponente bosque de araucárias colossais que engolia a luz do sol mesmo nos dias mais claros, criando sombras profundas, mutáveis e inquietantes que dançavam na periferia da visão. A casa principal, de pedra escura coberta de musgo úmido e telhado colonial corroído pelo tempo, rangia a cada rajada de vento cortante. Cada estalo da madeira velha e envelhecida soava como um suspiro pesado, um lamento ancestral que parecia emanar das próprias fundações, da terra fria e esquecida. A eletricidade era um luxo raro e intermitente, dependendo de geradores antigos e caprichosos que falhavam com uma regularidade perturbadora. Eles mergulhavam a fazenda em uma escuridão tão absoluta que parecia palpável, uma entidade viva e viscosa que rastejava para dentro da casa pelas frestas das janelas embaçadas como um óleo negro. Meus vizinhos mais próximos estavam a horas de distância, por estradas de terra esburacadas, lamacentas e traiçoeiras, o que amplificava uma sensação crescente de desamparo e vulnerabilidade, um sentimento de estar à mercê de algo desconhecido. Era um isolamento que, a princípio, eu havia abraçado como um bálsamo. Contudo, com o tempo, começou a se transformar em uma forma sutil de aprisionamento, uma solitude que pesava sobre a alma como uma mortalha. Aos poucos, se revelava sinistramente preenchida por algo mais do que o silêncio, por uma presença que parecia sempre à espreita. A neblina era uma constante companheira, rastejando sorrateiramente pelo chão úmido e subindo pelas árvores esqueléticas, criando formas fantasmagóricas e indistintas que dançavam na periferia da minha visão, especialmente ao entardecer, quando os últimos raios de sol lutavam em vão para perfurar o manto cinzento e pesado, cedendo lentamente à escuridão que vinha de dentro do bosque. Eu passava os dias cuidando da pouca lavoura que mantinha. As noites, em sua maioria, lendo a luz bruxuleante e amarelada de um lampião a gás, sempre com a sensação incomoda de que não estava de fato sozinho, mesmo que a razão teimasse em me dizer o contrário, uma impressão persistente de olhos invisíveis me observando da penumbra. Os poucos animais que eu tinha, algumas galinhas barulhentas e um cão de guarda robusto, porém medroso, chamado Trovão, começaram a apresentar um comportamento estranho e inexplicável. O cão latia para o vazio no meio da noite, um latido rouco, desesperado e contínuo que arrepiava os pelos da nuca. As galinhas se amontoavam, emitindo cacarajos baixos e tremelicantes, como se pressentissem uma ameaça invisível, mas iminente, que pairava sobre a fazenda, uma sombra que se alongava a cada dia que passava. As primeiras semanas de minha estadia foram de uma paz ilusória, uma calma que se revelaria a precursora de um tormento silencioso. Contudo, logo os eventos começaram a se manifestar, sutis a princípio, mas cada vez mais intrusivos e perturbadores. Eu ouvia passos no sótão, um arrastar lento, pesado e arrítmico, como se algo enorme e disforme estivesse sendo laboriosamente arrastado sobre a madeira velha e rangente, mesmo sabendo que o sótão estava completamente vazio e trancado à chave, acumulando apenas poeira e teias de aranha. As portas se abriam e fechavam sozinhas, com rangidos agudos e prolongados que ecoavam pela casa silenciosa, como gemidos longínquos de um gigante adormecido. O vento uivava através das frestas das janelas. No entanto, havia no som um timbre diferente, quase como um sussurro distante, uma voz gutural, cavernosa e inumana que parecia chamar meu nome no meio da noite gelada, um sussurro que roçava a barreira da audição. Eu me virava na cama, suado e com o coração acelerado a ponto de bater nas costelas, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas a imaginação fértil, o cansaço acumulado, a solidão profunda que me pregava peças cruéis. Mas a convicção enfraquecia a cada novo evento. O Trovão, meu cão fiel, que sempre fora um guardião destemido e latia para qualquer folha que caía, começou a se recusar a sair de perto de mim depois do anoitecer.
Seus olhos castanhos fixos nas sombras mais profundas, um rosnado baixo, contínuo e perturbador borbulhava em sua garganta, o pelo eriçado em uma demonstração de terror puro e incontestável que eu nunca vira antes em animal algum. Ele chegava a choramingar e tremer incontrolavelmente quando eu me afastava demais, forçando-me a voltar para o calor vacilante da lareira, para a segurança ilusória das quatro paredes que, de repente, pareciam mais uma prisão úmida e fria do que um abrigo protetor. Eu comecei a notar cheiros estranhos e inexplicáveis, um odor de terra molhada misturado com algo pútrido, adocicado e nauseabundo, um fedor de morte e decomposição, que aparecia e desaparecia sem explicação, permeando o ar da cozinha ou do quarto, me fazendo sentir um arrepio gélido e profundo percorrendo a espinha, como uma corrente elétrica fria. Às vezes, ao passar por um espelho antigo e empoeirado na sala de jantar, eu tinha a impressão de ver, por uma fração de segundo fugaz, uma silhueta esguia, disforme e distorcida, pairando logo atrás de mim, uma figura translúcida que desaparecia no momento exato em que eu me virava para encarar o vazio, o que me deixava com o coração aos pulos e a mente em desordem. A sensação de estar sendo vigiado se tornou constante, um peso invisível sobre meus ombros, uma pressão sufocante nos meus ouvidos, como se algo estivesse respirando bem perto de mim. Seu hálito gelado e fétido tocando minha nuca com uma frieza inumana, arrepiando cada um dos pelos. As noites se tornaram um tormento insuportável. Meus olhos se recusavam a fechar, fixos nas sombras dançantes e grotescas que as chamas moribundas da lareira projetavam nas paredes úmidas. Cada sombra parecia se contorcer em formas aberrantes e ameaçadoras, formas que me observavam com um vazio profundo. O silêncio, antes tão desejado e acolhedor, agora era um inimigo implacável, preenchido por ruídos que não deveriam existir, por uma presença que se recusava a se manifestar por completo, mas que deixava sua marca inconfundível de terror psicológico em minha mente e em minha alma, corroendo-as lentamente. A intensidade dos fenômenos aumentou drasticamente nas semanas seguintes, como uma maré negra subindo impiedosamente. Uma manhã, ao sair para os afazeres, encontrei todas as portas do celeiro escancaradas, balançando no vento gelado com um lamento de madeira, mesmo depois de tê-las trancado meticulosamente com correntes pesadas e cadeados enferrujados na noite anterior. Não havia sinais de arrombamento, nem marcas, nem arranhões, apenas as portas abertas para a escuridão úmida e fria do interior do celeiro, como se uma força invisível e onipotente tivesse simplesmente desfeito os obstáculos com um gesto sutil, desdenhoso. Os poucos animais que restavam minas, galinhas estavam mortas, espalhadas pelo terreiro em poses grotescas e antinaturais, não dilaceradas por predadores, mas com os olhos arregalados de puro pavor, as pupilas dilatadas para um horror invisível, suas penas intactas, como se tivessem morrido de um susto fulminante e instantâneo, de um terror tão avassalador que lhes paralisou o coração. A cena me revirou o estômago. Um terror gelado, denso e paralisante se apoderou de mim, e eu soube, com uma certeza aterrorizante e inabalável, que não era mais uma questão de imaginação ou de pequenos animais selvagens invadindo a propriedade. Era algo muito mais sinistro, algo que havia vindo para a fazenda, ou que sempre esteve lá, adormecido nas profundezas da terra e da história, e que agora havia despertado para me confrontar em sua plenitude maligna. Naquela mesma noite, eu estava na cozinha, tentando inutilmente aquecer um pouco de água para um chá, meus nervos à flor da pele, quando a luz do lampião, minha única fonte de consolo, começou a oscilar furiosamente, quase apagando de vez, lançando sombras gigantescas, disformes e dançantes que distorciam as paredes da cozinha, transformando-as em bocas abertas e garras retorcidas. De repente, a temperatura despencou de forma drástica, um frio cortante, sobrenatural, que parecia vir de dentro das paredes da casa centenária, e eu pude ver minha própria respiração condensando no ar rarefeito e gelado, como uma fumaça etérea. Um som, um rosnado baixo, gutural e prolongado, mas que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, um som que vibrava nos meus ossos, preencheu a cozinha, acompanhado de um cheiro de carne podre, de decomposição e mofo, adocicado e nauseabundo, que me fez sufocar, sentindo o vomito subir à garganta. Eu me agarrei à faca de cozinha que estava sobre a mesa, meus nós dos dedos brancos de tensão e desespero, olhando freneticamente ao redor, meus olhos tentando em vão penetrar a escuridão que parecia se adensar nos cantos do cômodo, espreitando.
O rosnado se intensificou, transformando-se em um sussurro arrastado, ininteligível, mas carregado de uma malevolência tão profunda e antiga que meu corpo inteiro tremeu incontrolavelmente, um calafrio que ia da cabeça aos pés. Eu podia sentir o hálito gelado e fétido em minha nuca, a presença invisível tão perto que eu senti o cabelo da minha nuca se eriçar em pânico absoluto e a faca escorregar de minhas mãos úmidas e trêmulas, caindo no chão com um baque surdo. Um estalo forte, vindo do fundo do corredor escuro, me fez pular e soltar um grito abafado. Então o trovão, que estava deitado encolhido sob a mesa, soltou um guincho de dor dilacerante, um som que me rasgou a alma em pedaços, e eu o vi se arrastar para trás, arranhando o chão com as patas, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, inexorável e maligna para a escuridão abissal do corredor, sua figura se contorcendo em agonia. Eu gritei seu nome, mas minha voz falhou miseravelmente, presa na garganta por um nó de terror, enquanto o som de arranhões desesperados e um gemido final, de cortar o coração, do meu cão se perdiam para sempre na escuridão opressora, levando consigo a última fagulha de esperança. O silêncio que se seguiu ao grito final do trovão foi ainda mais aterrorizante do que o barulho dilacerante, um silêncio pesado, carregado de uma maldade indescritível que parecia preencher cada fresta daquela casa amaldiçoada. Eu estava paralisado pelo medo, meus olhos fixos no corredor escuro e impenetrável, de onde nenhum som mais vinha, apenas o vazio opressor. O cheiro de podridão se tornou insuportável, quase me fazendo vomitar o pouco que tinha no estômago, e a temperatura na cozinha caiu para um ponto que parecia congelar o próprio ar nos meus pulmões, transformando o hálito em cristais de gelo. Eu sabia, com uma certeza dolorosa e desesperadora, que não poderia ficar ali nem por mais um segundo. Mas minhas pernas se recusavam obstinadamente a se mover, presas ao chão frio e úmido, como se tivessem criado raízes profundas na madeira velha. A luz do lampião, que havia oscilado antes em um frenesi macabro, agora se estabilizou estranhamente, lançando uma luz fraca, amarelada e distorcida sobre a cena de meu desespero. Mas o corredor continuava sendo um poço de escuridão abissal, uma boca aberta para o inferno. Então, eu ouvi novamente. Não um passo, não um arrastar, mas um som suave, quase um murmúrio gutural vindo daquele corredor escuro, uma voz rouca, áspera e inumana que parecia não pertencer a este mundo, repetindo meu nome, Lucas, de uma forma tão distorcida, carregada de malícia e escárnio que meu sangue gelou nas veias, coagulando de terror. Era uma voz que prometia dor eterna, que prometia desespero infindo, que prometia a aniquilação completa da minha alma e do meu corpo. Eu senti uma pontada aguda e lancinante de dor em meu tornozelo, como se algo frio, duro e afiado tivesse me agarrado com uma força sobrenatural, e então fui puxado com uma brutalidade aterradora para o corredor escuro, arranhando o chão de madeira velha e empoeirada, meus gritos se tornando sussurros de agonia. Minhas mãos desesperadamente tentaram se agarrar a qualquer coisa, à beira da mesa, à maçaneta de uma porta, mas meus dedos escorregaram no piso liso e frio, impotentes. O ar se tornou denso, quase líquido e sufocante, e eu lutei para respirar, meus pulmões se recusando a se encher, implorando por oxigênio. Eu podia sentir as unhas, ou garras, frias, longas e afiadas, se cravando profundamente na minha pele, rasgando a carne, puxando-me cada vez mais para a escuridão insondável que parecia ter uma fome insaciável e milenar. Meus olhos se arregalaram, tentando em vão enxergar o que me arrastava para o abismo, mas não havia nada, apenas a escuridão mais absoluta e o vazio, e a voz, sussurrando meu nome repetidamente, Lucas, 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 em um coro macabro, enquanto eu era arrastado para longe da luz moribunda e tremelicante da cozinha, para um abismo de terror que eu nunca poderia ter imaginado em meus pesadelos mais sombrios, um poço sem fundo de desespero e agonia. Os sons da fazenda, o uivo do vento gélido, o ranger das árvores esqueléticas, o coaxar distante dos sapos, tudo parecia se fundir em um coro de agonia, uma canção de morte que ecoava pelas paredes úmidas da casa centenária, enquanto a escuridão me envolvia completamente, levando-me para um destino que eu não ousava sequer conceber, um terror ancestral que havia se enraizado profundamente naquelas terras isoladas e esquecidas e que agora, finalmente, me havia alcançado, em sua forma mais pura, maligna e desesperadora, transformando minha existência em um grito silencioso e eterno. Meu nome é Gabriel e a sombra daquela fazenda ainda me persegue,
como um cheiro persistente de terra molhada e medo. Era o ano de 1999, um verão causticante que parecia derreter o tempo, quando eu fui morar temporariamente na antiga fazenda da minha família, um latifúndio esquecido e isolado nas encostas da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. O lugar era um labirinto de pastos abandonados e eucaliptos altos que balançavam com um sussurro constante, um som que, com o tempo, eu começaria a associar a vozes. A casa principal, uma construção robusta de pedras e madeira escura, ficava no topo de uma colina, distante quilômetros da estrada de chão batido mais próxima e a uma eternidade de qualquer vizinho. A energia elétrica era precária, dependia de um gerador velho que falhava mais do que funcionava, e a comunicação era inexistente. Eu, um cético convicto, buscava a paz daquele ermo para escrever, mas encontrei algo completamente diferente. Os primeiros dias foram de uma quietude quase ensurdecedora, o tipo de silêncio que se estende por dias a fio, que se infiltra na sua mente e começa a distorcer a realidade, transformando a ausência de som em uma presença pesada, quase palpável. Eu estava sozinho, ou pelo menos era o que eu pensava, a quilômetros de qualquer alma viva, rodeado apenas pelo infinito e pela promessa de uma solidão que se revelaria, aos poucos, como a mais aterrorizante das companhias. A mudança começou sutilmente, como o vento frio que, do nada, entrava pelas frestas das janelas trancadas, mesmo nas noites mais abafadas. Os cães do caseiro, que morava numa casinha ainda mais afastada e que só vinha uma vez por semana, eram 3 vira-latas robustos e corajosos que, de repente, começaram a uivar para o nada nas horas mais mortas da madrugada. Seus latidos, antes alertas, se tornaram choramingos baixos, lamúrias que pareciam vir de um lugar de pavor genuíno. O gado, que pastava nos campos mais distantes, parou de se aproximar da casa, ficando sempre na linha do horizonte, mugindo de forma estranha e agitada, como se algo os espantasse de uma ameaça invisível que eu não conseguia ver, mas sentia. Eu começava a ouvir estalos no assoalho de madeira do andar de cima quando sabia que estava sozinho, passos arrastados que se aproximavam lentamente do meu quarto, cessando abruptamente assim que eu prendia a respiração e esticava os ouvidos no breu. A sensação de estar sendo observado se tornou constante, um frio na nuca que não passava, mesmo sob o sol inclemente do meio-dia. Era como se olhos invisíveis me seguissem por cada cômodo, através das vidraças empoeiradas, desde o momento em que o sol se punha, engolindo a fazenda em uma escuridão tão densa que parecia ter peso, até o amanhecer, que trazia um alívio momentâneo, mas nunca a certeza de segurança. As noites se transformaram em um tormento de vigília. Eu passava horas em claro, ouvindo o uivo do vento que agora parecia trazer sussurros distorcidos, o farfalhar das folhas secas que soava como passos lentos e decididos ao redor da casa. A solidão do campo, antes um bálsamo, agora era um amplificador para o terror. Eu evitava ir até o celeiro velho ou ao poço abandonado, lugares que antes eram apenas parte da paisagem e que agora exalavam uma energia sombria, como se algo estivesse à espreita, esperando. Meus próprios reflexos nos espelhos antigos da casa começaram a me parecer estranhos, os olhos fundos de cansaço e uma expressão de pavor que não era totalmente minha, mas parecia ter se instalado ali. A paranoia me consumia, fazendo-me duvidar da minha própria sanidade. Eu via vultos rápidos nas periferias da minha visão, sombras que se esvaíam quando eu virava a cabeça diretamente para elas. A bateria do meu celular, quando havia sinal, se esgotava de forma inexplicável e rápida, e o gerador, que já era caprichoso, passava a falhar nos momentos mais inoportunos, mergulhando a casa em um apagão repentino e total, deixando-me apenas com a luz fraca de uma lanterna e o terror de uma escuridão absoluta que parecia se mover e respirar em volta de mim, pesada e opressora, como um cobertor úmido e gélido que me sufocava. A culminância veio em uma noite sem lua, quando o silêncio lá fora era tão profundo que a própria ausência de som era uma ameaça. Eu estava em meu quarto, tentando ler à luz de uma vela bruxuleante, quando ouvi um arranhão suave vindo da porta. Não era o vento, não era o gado, era algo deliberado, como uma unha longa raspando a madeira. Eu gelei. O arranhão se repetiu, mais forte, acompanhado de uma respiração pesada, vinda do outro lado. Não era humana, era gutural, áspera, como a de um animal enorme lutando para prender o ar, mas com uma inteligência perversa. Eu prendi a respiração,
o coração batendo descontroladamente no peito, e a respiração do lado de fora se intensificou, quase um bufo abafado. E então, um sussurro rouco, um som indistinto que parecia chamar meu nome. Não consegui me mover. Fechei os olhos com força, desejando que fosse um pesadelo, mas a sensação de presença se tornou esmagadora, pesando sobre a porta como uma entidade disforme e maligna. Os cães do caseiro, que geralmente uivavam, estavam completamente silenciosos, um silêncio ainda mais aterrorizante do que seus latidos. Eu esperei, paralisado pelo medo, até o primeiro raio de sol pálido cortar a escuridão da madrugada, dissipando, por ora, a coisa que estava do lado de fora da minha porta, mas nunca a lembrança do que aconteceu, e nunca a certeza de que ela realmente se foi. Meu nome é Lucas. Essa história perturbadora e gélida aconteceu comigo no distante início dos anos 90, numa fazenda de criação de gado profundamente enraizada no coração inóspito do Pantanal mato-grossense, um lugar onde o tempo parecia estagnar e a civilização era apenas uma lembrança tênue, quase um eco fantasmagórico de um mundo que eu já não pertencia. Minha função ali era a de um zelador, um guardião solitário daquela vasta extensão de terra e vida, um serviço que me impunha uma reclusão quase absoluta, que testava os limites da sanidade em seu silêncio esmagador. As noites pantaneiras eram um abismo de negrume, um sudário espesso e impenetrável que se estendia infinitamente, devorando qualquer vestígio de luz e nos abandonando à mercê apenas dos pontos pálidos das estrelas distantes e do reflexo espectral da lua minguante que lançava sombras dançantes e alongadas sobre a paisagem. O silêncio era uma entidade viva, opressora e aterrorizante. Não se tratava de um vazio puro, mas de uma orquestra sutil de ruídos da natureza, um lamento contínuo do vento que gemia através dos coqueiros solitários e das palmeiras ressecadas, o coaçar grave e intermitente de sapos ocultos nas margens dos corichos e o farfalhar incessante de criaturas invisíveis que se moviam cautelosamente na densa vegetação ao redor. Eu me sentia como uma partícula insignificante, um ponto minúsculo e terrivelmente vulnerável, perdido em um oceano colossal de vida selvagem indomável e sombras profundas. A antiga fazenda, com suas paredes robustas de taipa cravejadas de rachaduras e seu telhado de telhas coloniais gastas pelo tempo, parecia respirar em sincronia com os meus próprios batimentos cardíacos, uma criatura arcaica que guardava segredos ancestrais e indizíveis sob cada tábua de seu alicerce. Cada estalo súbito da madeira envelhecida, cada rangido agudo e inesperado das janelas de madeira que pareciam observar a escuridão, era amplificado exponencialmente pela quietude opressora, transfigurando o som mais trivial em algo sinistro e pressagioso. Um anúncio sutil e arrepiante de que eu não estava tão sozinho quanto meus olhos cansados insistiam em me fazer crer. A percepção de ser constantemente vigiado começou como um mero e passageiro arrepio na nuca, uma sensação quase imperceptível em dias mornos, mas se intensificava drasticamente com o declínio do sol, quando o horizonte se tingia de um vermelho sangue agorento e o astro-rei se afogava melancolicamente em um mar de nuvens escuras e ameaçadoras, prognosticando a chegada iminente de uma noite ainda mais densa, carregada de mistérios inescrutáveis e forças sinistras, que permeavam de forma inescapável aquela terra ancestral e esquecida pelos deuses. Os primeiros sinais de que algo estava profundamente errado não vieram do meu próprio discernimento, mas sim dos animais, que pareciam possuir uma sensibilidade aguçada para aquilo que meus sentidos humanos teimavam em ignorar ou em tentar racionalizar. Os cães da fazenda, em particular, que antes eram guardiões leais e ruidosos, transformaram-se em criaturas apáticas e encolhidas, seus latidos vigorosos substituídos por gemidos baixos e intermitentes, suas caudas antes abanantes agora firmemente presas entre as pernas, seus olhos castanhos expressando um terror ancestral que me fazia sentir um frio na espinha. Eles se recusavam a sair de perto da casa principal após o crepúsculo, agrupando-se sob a varanda com uma urgência que beirava o desespero, apontando seus focinhos úmidos para a escuridão do campo e soltando rosnados contidos. Como se estivessem alertando para uma ameaça invisível que pairava além do alcance de minha visão. O gado, que durante o dia pastava tranquilo e alheio, à noite se agrupava em uma formação compacta no meio do pasto, mugindo baixinho e sem parar, um coro de apreensão que se espalhava pelo ar pesado e úmido do Pantanal, seus olhos esbugalhados refletindo a luz da lua de uma maneira estranha, quase febril.
Eu tentava acalmá-los, mas eles se afastavam de mim com um medo palpável, como se eu mesmo estivesse contaminado por aquilo que os aterrorizava. Os cavalos, animais normalmente altivos e corajosos, mantinham-se ariscos e nervosos nos seus piquetes, relinchando em resposta a sons que eu não conseguia distinguir, batendo os cascos no chão batido com uma inquietação que era contagiante. Lentamente, a casa também começou a apresentar seus próprios sintomas de uma presença indesejada. Estalos estranhos e rítmicos vinham do telhado durante a madrugada, sons que não podiam ser atribuídos ao vento ou à dilatação da madeira, parecendo mais com passos lentos e pesados arrastando-se sobre as telhas. A brisa que atravessava as frestas das janelas não era mais a ventania fresca do campo, mas um sopro gelado e úmido que trazia consigo um odor adocicado e terroso, como terra recém-revolvida misturada com algo indefinível e putrefato, um cheiro que grudava nas narinas e na mente, causando náuseas e uma sensação de contaminação. Eu comecei a dormir com as portas e janelas trancadas, coisa que nunca fizera antes em toda a minha vida naquele lugar isolado, mas nem a segurança aparente do trinco conseguia afastar a certeza incomoda de que olhos inescrutáveis e malignos me observavam da escuridão densa, penetrando as paredes da casa e o véu da noite. Uma noite em particular ficou gravada na minha memória como um pesadelo vívido e inesquecível, uma experiência que corroeu minha descrença no sobrenatural e me atirou de cabeça em um abismo de terror irracional. A lua estava quase cheia, mas seu brilho pálido era engolido por nuvens pesadas e carregadas, transformando a fazenda em uma silhueta sombria e ameaçadora. Eu estava na cozinha, preparando um café amargo para tentar espantar o frio e o cansaço que se acumulavam em meus ossos, quando ouvi um som distinto vindo do lado de fora. Não era o vento uivando na mata, nem o coaçar dos sapos, mas um ruído arrastado e sutil, como se algo pesado estivesse sendo friccionado contra a terra úmida do pátio. Meu coração, que já batia um ritmo acelerado nos últimos dias, saltou na garganta. Eu tentei me convencer de que era apenas um dos cães, talvez um cavalo que escapara do piquete, mas a ausência de qualquer latido ou relincho me dizia o contrário. A voz da razão, porém, estava sendo sufocada pelo medo primal que crescia em meu peito, um medo gelado e paralisante. Fui até a janela da cozinha, com a respiração suspensa, o vapor do café esquecido na xícara. A escuridão lá fora parecia mais densa, mais viva, quase pulsando. Meus olhos tentavam penetrar o negrume, buscando qualquer forma, qualquer movimento, mas o que vi, ou, melhor, o que asterisco não asterisco vi, foi ainda mais aterrador. No lugar onde o som parecia vir, havia apenas uma mancha de sombra mais profunda, uma massa informe que não refletia a pouca luz ambiente, como se absorvesse tudo ao seu redor. De repente, o arrastar cessou e um silêncio absoluto e agorento caiu sobre o pátio, um silêncio que pesava sobre os meus ombros como uma laje de chumbo. Então, um novo som, um que me fez soltar um grito abafado de pavor, ecoou no ar pesado. Era um som de respiração, profunda e irregular, como se alguém ou algo estivesse ofegante bem perto da janela, mas não havia ninguém, nenhuma figura visível. Eu podia sentir o hálito frio em meu rosto, um ar gelado e úmido que penetrava a fina vidraça, e o cheiro doce e pútrido se intensificou, enchendo meus pulmões com uma essência nauseabunda de morte e terra. Recuei apavorado, minhas costas batendo contra a parede fria, os olhos fixos na mancha escura lá fora, que agora parecia ter se movido ligeiramente, aproximando-se da casa com uma lentidão agonizante. Eu estava sozinho, a quilômetros de qualquer alma viva, e aquilo, seja lá o que fosse, estava ali, respirando comigo, observando-me com uma paciência sinistra e um intento malévolo que eu não podia compreender, apenas sentir em cada fibra do meu ser amedrontado e frágil. Naquela noite, aterrorizado e completamente exausto pelo medo que me consumia, eu não consegui pregar os olhos. Cada rangido da casa, cada folha que caía no telhado, era um gatilho para o pânico. Fiquei encolhido em um canto do quarto, com uma faca de cozinha firmemente apertada na mão, uma defesa patética contra o invisível e o indizível. A respiração ofegante parecia seguir-me, seus ecos fantasmagóricos invadindo meus pensamentos mais íntimos, fazendo-me questionar minha própria sanidade. O amanhecer, quando finalmente chegou, não trouxe alívio imediato, mas uma luz pálida e traiçoeira que revelava apenas a normalidade superficial do pátio, nenhuma marca, nenhum rastro físico daquilo que me atormentara. Contudo, a ausência de evidências só aprofundou o horror, provando que a ameaça não era mundana,
mas algo muito mais antigo e insidioso, capaz de se ocultar da luz do dia e de manipular a realidade ao seu bel prazer. Os dias seguintes foram uma repetição agonizante daquele terror noturno. Os animais continuavam inquietos, os ruídos na casa persistiam, e a sensação de estar sendo incessantemente vigiado tornou-se uma sombra constante em minha vida, um fardo invisível que me esmagava. Eu comecei a ver vultos nas periferias da minha visão, sombras dançando nos cantos escuros dos cômodos, figuras que desapareciam assim que eu tentava focar nelas, meras ilusões ou avisos de uma presença sempre iminente. O cheiro doce e pútrido tornou-se parte integrante do ar que eu respirava dentro da fazenda, um aroma persistente que impregnava minhas roupas e até mesmo a comida, como se a própria casa estivesse se decompondo sob a influência de uma força maligna. Meu sono era infestado por pesadelos vívidos de olhos vermelhos que me fitavam da escuridão e de sussurros inaudíveis que prometiam coisas terríveis. Eu não conseguia mais me alimentar direito, meu corpo emagrecendo e minha mente se perdendo em um labirinto de paranoia e exaustão. A solidão, antes um refúgio, tornou-se uma prisão insuportável, pois sabia que ninguém acreditaria na minha história, na minha loucura silenciosa. Eu sabia que precisava ir embora, deixar aquela fazenda amaldiçoada, mas uma estranha letargia me prendia ali, uma força invisível que parecia querer que eu permanecesse, para ser a única testemunha de seu horror crescente. A cada noite que caía, o medo não diminuía, apenas se transformava, tornando-se uma parte intrínseca de mim, um companheiro sombrio que sussurrava promessas de um fim inevitável e terrível. E eu sabia, com uma certeza fria e gélida, que não importava o quanto eu corresse, aquilo nunca me deixaria completamente em minha alma. Meu nome é Gabriel. A história que vou lhes contar aconteceu em uma fazenda de gado leiteiro, vastamente isolada, cravada no coração do Planalto Central goiano, durante o verão abrasador de 2008. Eu havia me mudado para lá para cuidar das terras herdadas de meu avô, um homem de poucas palavras e muitas superstições, que sempre evitava falar sobre certas áreas da propriedade. A solidão era a companheira constante, o silêncio da noite, antes reconfortante, pouco a pouco se transformava em uma muralha opressora, capaz de amplificar o mais ínfimo ruído, fazendo com que a mente preenchesse os vazios com medos ancestrais. Eu estava sozinho na imensidão daquele campo aberto, com os vizinhos mais próximos a dezenas de quilômetros de distância, e a sensação de isolamento era palpável, quase esmagadora. As noites começaram a trazer consigo uma estranha inquietação. O gado, que antes pastava tranquilamente, agora mugia em uníssono, um lamento agudo e persistente que rasgava o manto escuro da madrugada, sem qualquer motivo aparente. Os bezerros, que costumavam dormir amontoados, pareciam se afastar uns dos outros, tremendo em suas baias como se uma presença invisível os assombrasse. Eu passava as noites em claro, sentado na varanda da velha casa, observando a escuridão impenetrável que cercava a fazenda, tentando decifrar o mistério por trás do comportamento anômalo dos animais. O ar pesado, carregado com o cheiro adocicado da terra úmida e o aroma pungente de esterco, parecia vibrar com uma energia sutil e malévola. Eu comecei a sentir um frio inexplicável mesmo nas noites mais quentes, um calafrio que percorria minha espinha, acompanhado de uma sensação constante, incômoda e persistente de estar sendo observado, de que olhos invisíveis me seguiam a cada passo, vindos da densa mata que beirava os pastos. Era uma presença silenciosa, mas tão palpável quanto o próprio ar, uma sombra espreitando nas margens da minha percepção, transformando a paz do campo em um palco para um terror lento e insidioso. A cada pôr do sol, o horizonte tingido de tons de vermelho e laranja, a beleza natural dava lugar a uma apreensão crescente, um pressentimento sombrio que se aninhava no meu peito, roubando meu sono e a tranquilidade. Eu já não conseguia distinguir se a paranoia era fruto da solidão extrema ou se havia algo verdadeiramente sinistro oculto nas profundezas daquela fazenda esquecida. Os sons, antes meros ruídos da natureza, começaram a se modular, a ganhar uma cadência perturbadora, como se algo estivesse se arrastando, pesado e lento, ao redor da casa durante as madrugadas mais escuras. O estalar seco da madeira velha da casa, que eu atribuía ao assentamento natural, tornou-se mais frequente, mais alto, e parecia vir de dentro das paredes, ecoando pelos cômodos vazios, um ritmo macabro que me impedia de relaxar. Eu ouvia sussurros, vozes indistintas,
levadas pelo vento que uivava furioso entre os eucaliptos, mas que pareciam se materializar perto das janelas, palavras em uma língua desconhecida, ou talvez apenas fragmentos distorcidos da minha própria mente exausta. Os cachorros da fazenda, dois vira-latas enormes e leais, que sempre latiam para qualquer coisa que se movesse nas redondezas, agora se encolhiam na varanda, uivando para o nada com os pelos eriçados, os olhos arregalados de puro pavor, ou então se enfiavam debaixo da casa, recusando-se a sair após o anoitecer. Eu os via tremer, um tremor incontrolável que percorria seus corpos robustos, e isso só aumentava meu próprio terror, pois se até os animais sentiam e reagiam a essa presença, eu não estava imaginando. Pequenos objetos começaram a mudar de lugar dentro da casa. Uma chave pendurada no gancho da porta da cozinha aparecia sobre a mesa da sala. Um livro que eu deixara aberto em minha cama era encontrado fechado no chão do corredor. As portas, que eu tinha certeza de ter trancado com o trinco enferrujado, eram encontradas ligeiramente abertas pela manhã, rangendo em um convite silencioso e assustador. Eu comecei a duvidar da minha própria sanidade, a questionar cada memória, cada ação, procurando por explicações lógicas em um cenário onde a lógica parecia ter abandonado o lugar. A sensação de estar sendo vigiado se tornou um peso constante, uma pressão invisível sobre meus ombros, fazendo com que eu me virasse abruptamente a cada sombra, a cada movimento da folhagem, esperando encontrar algo, mas sempre confrontado apenas com a escuridão implacável do campo, que parecia zombar da minha fragilidade. O medo do escuro, um medo infantil que eu pensava ter superado, ressurgiu com uma força avassaladora, transformando cada canto sombrio em um potencial esconderijo para o desconhecido. A vastidão da propriedade, que antes era símbolo de liberdade, agora se convertia em uma prisão, cujas grades eram o silêncio e o isolamento profundo. As madrugadas se tornaram aterrorizantes, um tormento sem fim. A neblina que subia do rio próximo, densa e fria, envolvia a fazenda como um sudário, sufocando os sons remanescentes e mergulhando tudo em um silêncio ainda mais pesado, um silêncio que parecia carregar o peso de segredos antigos. O cheiro. Ah, o cheiro. Não era apenas o aroma da terra molhada ou da vegetação em decomposição. Era algo mais, um odor putrefato, quase metálico, que surgia e desaparecia sem explicação, impregnando o ar por alguns instantes antes de dissipar, deixando um rastro de náusea e pavor. Eu comecei a ver coisas nas margens da minha visão, sombras rápidas que dançavam entre as árvores, vultos indistintos que se esgueiravam pela cerca dos pastos, desaparecendo assim que eu virava a cabeça para encará-los diretamente. Eram como miragens fantasmagóricas, mas a persistência delas me fazia questionar se não eram, de fato, reflexos de algo real, algo que não queria ser visto de frente. Os sons alcançaram um novo patamar de terror. Estalos altos e nítidos no telhado, como se alguém caminhasse pesadamente sobre as telhas, me faziam saltar da cama em suores frios. E o pior de tudo, o que me levava ao limiar da loucura, era a respiração. Uma respiração pesada, arrastada, que parecia vir de trás da porta do meu quarto, mesmo quando eu a trancava com todos os cadeados e ferrolhos enferrujados que encontrava. Eu podia ouvir o ar sendo aspirado e expelido, um som gutural e frio, tão perto que eu jurava sentir o hálito gélido penetrando pelas frestas da madeira. Eu passava horas encolhido na cama, com um facão velho de meu avô apertado nas mãos trêmulas, os olhos fixos na porta, esperando que algo acontecesse, que a madeira cedesse, que a figura por trás dela se revelasse. A linha entre a realidade e o delírio se tornava cada vez mais tênue, e eu já não sabia se estava perdendo a razão ou se era vítima de uma presença maligna que havia se enraizado naquelas terras. A natureza hostil do ambiente rural, com seus sons noturnos amplificados e a escuridão que engolia a luz das estrelas, transformava-se em um aliado silencioso desse terror, um palco perfeito para o desdobramento da minha própria ruína mental. Naquela noite chuvosa e tempestuosa, o auge do meu desespero se materializou. Os raios cortavam o céu escuro, iluminando por frações de segundo a paisagem encharcada, enquanto os trovões ribombavam com uma força capaz de fazer tremer as fundações da casa centenária. Eu estava deitado na cama, tentando ignorar a respiração que agora não vinha apenas da porta, mas parecia ecoar de todos os cantos do quarto, misturando-se com o som da chuva torrencial. Foi quando ouvi o som. Um som diferente, um arranhão longo e lento na parede externa da casa,
próximo à minha janela, como unhas gigantes sendo arrastadas na madeira podre. O medo me paralisou, mas a curiosidade mórbida, ou talvez o desejo desesperado por uma explicação, me impulsionou a levantar. Com o facão firmemente apertado, aproximei-me da janela, meu coração batendo tão forte que parecia querer rasgar meu peito. Eu estava deitado na cama, tentando ignorar a respiração que agora não vinha apenas da porta, mas parecia ecoar de todos os cantos do quarto, misturando-se com o som da chuva torrencial. Foi quando ouvi o som. Um som diferente, um arranhão longo e lento na parede externa da casa, próximo à minha janela, como unhas gigantes sendo arrastadas na madeira podre. O medo me paralisou, mas a curiosidade mórbida, ou talvez o desejo desesperado por uma explicação, me impulsionou a levantar. Com o facão firmemente apertado, aproximei-me da janela, meu coração batendo tão forte que parecia querer rasgar meu peito. Eu estava deitado na cama, tentando ignorar a respiração que agora não vinha apenas da porta, mas parecia ecoar de todos os cantos do quarto, misturando-se com o som da chuva torrencial. Foi quando ouvi o som. Um som diferente, um arranhão longo e lento na parede externa da casa, próximo à minha janela, como unhas gigantes sendo arrastadas na madeira podre. O medo me paralisou, mas a curiosidade mórbida, ou talvez o desejo desesperado por uma explicação, me impulsionou a levantar. Com o facão firmemente apertado, aproximei-me da janela, meu coração batendo tão forte que parecia querer rasgar meu peito. A solidão nunca mais foi apenas solidão, tornou-se uma vigília constante contra o inexplicável, uma prisão invisível onde o medo é o carcereiro e o passado assombra a cada sombra. Meu nome é João. Foi há uns 10 anos, em um sítio de extração de madeira isolado no norte do Mato Grosso, uma região tão esquecida por Deus e pelos homens que até o vento, ao passar pelas copas das árvores centenárias e nodosas, parecia carregar consigo um segredo sombrio, um lamento antigo e contínuo que se enroscava na paisagem, um sussurro persistente de algo que havia acontecido ali muito antes da minha chegada. Eu tinha aceitado o trabalho, quase como um refúgio da minha própria vida caótica, para cuidar da propriedade enquanto dono, um velho ranzinza com olhos fundos e inexpressivos, sempre escondendo um conhecimento ancestral e pisado demais para ser verbalizado, viajava para resolver uns negócios urgentes na cidade grande, me deixando completamente sozinho naquele pedaço de mundo onde o tempo parecia ter parado, estagnado em uma eternidade silenciosa. A casa era um casebre velho e esquecido, de madeira rangente e apodrecida, corroída pela umidade constante e pelo abandono, afundado na mata densa, virgem e impenetrável, com quilômetros e quilômetros de floresta selvagem se estendendo em todas as direções, sem um vizinho sequer para o alcance da voz, para a mínima e desesperadora esperança de ajuda caso algo verdadeiramente terrível acontecesse. A solidão era palpável, quase física, densa como a neblina espessa e úmida que subia do rio ao amanhecer, engolindo os contornos da paisagem e me deixando à deriva em um mar de incerteza, isolamento e uma premonição crescente de desgraça. Os dias eram longos e monótonos, preenchidos apenas pelo chiado distante e incessante das cigarras, que parecia um coro fúnebre da própria natureza, e o farfalhar constante e perturbador das folhas secas sob meus pés enquanto eu fazia as rondas diárias, cada passo ecoando no silêncio opressor e me lembrando da minha insignificância. Mas eram as noites. Ah, as noites. Elas traziam uma escuridão tão absoluta, tão total e avassaladora, que engolia a luz pálida e rarefeita das estrelas e deixava apenas o vácuo pesado de um silêncio ameaçador e expectante, interrompido apenas pelos uivos distantes, fantasmagóricos e melancólicos dos guarás, que pareciam chorar por almas perdidas nas profundezas da floresta, e o ranger constante e agoniante da própria casa, como se ela suspirasse, lamentasse, gemia sob o peso de segredos antigos e indizíveis que se acumulavam em suas paredes rachadas. Eu me sentia pequeno, um intruso frágil e vulnerável, à mercê de algo muito maior e mais antigo que eu, algo que a floresta parecia guardar com um zelo perverso e uma intenção sombria e devoradora. A cada crepúsculo, quando o sol se punha em um espetáculo de cores que rapidamente cedia lugar às sombras invasoras, uma sensação de pavor se aninhava no meu peito, um pressentimento gélido e arrepiante de que eu não estava sozinho ali, que a floresta me observava, julgava cada um dos meus movimentos com uma paciência predatória, esperando o momento certo para se revelar, para me consumir por completo.
O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição era constante, mas à noite ele parecia carregar algo mais, um odor estranho e úmido, quase metálico, que me dava arrepios inexplicáveis e uma náusea sutil. As primeiras semanas foram de uma paz ilusória, uma calmaria enganosa que me fez acreditar, em minha ingenuidade, que eu poderia suportar o isolamento esmagador daquele lugar sem maiores consequências. Mas logo as coisas começaram a mudar, sutilmente, quase imperceptivelmente no início, como pequenas rachaduras em uma superfície sólida que, aos poucos, revelam um abismo intransponível. Os cachorros da fazenda, que antes eram barulhentos, brincalhões e cheios de vida, com latidos vigorosos que quebravam o silêncio opressor do mato, começaram a ficar estranhamente quietos, seus latidos diminuindo para rosnados baixos, hesitantes e profundamente perturbadores, direcionados à escuridão impenetrável da mata, a pelos eriçados e olhos arregalados de puro terror, como se vissem algo que minha visão limitada e humana não podia sequer conceber, algo que existia nas fronteiras da realidade. Às vezes, eles sumiam por horas a fio, retornando com a cauda entre as pernas, tremendo incontrolavelmente, a boca espumando levemente e os olhos injetados, recusando-se a sair do meu lado, a fixar o olhar em qualquer canto mais escuro da propriedade, como se temessem invocar algo ainda mais terrível. Eu tentava ignorar, tentava atribuir tudo ao estresse do ambiente selvagem, a minha própria imaginação trabalhando horas extras devido à solidão, mas a sensação gelada e opressora de ser observado se intensificava a cada dia que passava, apertando-se ao meu redor como uma mortalha invisível e fria. Era como um peso invisível e opressor sobre meus ombros, uma presença fria e espectral que me seguia pelos cômodos escuros da casa, que espreitava das janelas embaçadas pela madrugada, seus olhos invisíveis e penetrantes perfurando minha alma e revelando meus medos mais profundos. Os sons da noite se tornaram mais nítidos, mais perturbadores, uma sinfonia macabra que atormentava minha mente fragilizada. Estalos secos e repetitivos na madeira do assoalho, vindos de dentro da casa quando não havia ninguém por perto, pareciam passos lentos, pesados e deliberados, sussurros levados pelo vento que pareciam chamar meu nome, um chamado arrastado, gutural e distorcido que fazia meus pelos da nuca se arrepiarem e um calafrio percorrer minha espinha, congelando-me por dentro. Uma noite, jurei ter ouvido uma respiração pesada e ofegante, um ruído úmido e gutural que parecia vir de algo enorme e primevo, vindo de dentro do galpão de ferramentas, logo depois de eu ter trancado tudo com o maior cuidado e com a esperança de segurança. O som era tão claro, tão próximo, tão visceral e ameaçador, que eu prendi a minha própria respiração, o ar parecendo pesado e denso em meus pulmões, esperando, o coração batendo descompassado no peito, a garganta seca e a boca amarga de pavor. Fiquei ali, imóvel, suando frio, meus músculos travados, até a madrugada começar a clarear em um cinza pálido e fantasmagórico, sem coragem de me aproximar, sentindo o ar denso e pesado ao redor, carregado de uma intenção sombria e malévola que parecia me sufocar, extraindo a vida de mim lentamente. Aquela respiração, ela parecia estar bem ao meu lado, uma exalação quente e pútrida que prometia horrores indizíveis e uma morte lenta. O medo começou a moldar meus dias, a dominar minha existência, transformando cada hora em um tormento silencioso e esmagador. Eu mal dormia, minhas noites eram povoadas por pesadelos vívidos e fragmentados, imagens distorcidas de sombras e horrores indizíveis, cada sombra na parede, cada ranhito da casa velha, cada folha seca que caía lá fora, me fazia saltar, o corpo em alerta constante, os músculos tensos e a mente à beira do colapso nervoso, quase beirando a loucura. Comecei a ver vultos pelo canto do olho, formas escuras e indistintas que se desfaziam no ar como fumaça fria quando eu virava a cabeça rapidamente, deixando apenas um rastro de dúvida, pavor e a certeza incomoda de que eu não estava imaginando. Uma tarde, enquanto eu cortava lenha perto da clareira, um pouco mais próximo da floresta do que o habitual, senti um frio intenso e súbito, que não era natural para o clima quente e úmido da região, um frio que parecia vir de dentro, gelar meus ossos e perfurar minha alma. Olhei para cima, instintivamente atraído por uma sensação de presença, e vi uma figura alta e esguia, incrivelmente esguia e disforme, parada entre as árvores mais densas e retorcidas, a uns 50 metros de mim, emoldurada pela penumbra rastejante e ominosa da mata, como se tivesse brotado do próprio solo úmido e escuro. Não era um homem, eu sabia,
A altura e a estranha desproporção dos membros não permitiam que eu o confundisse com nada humano, e não parecia um animal, apesar de uma selvageria inata, primeva, que emanava dela, uma aura de predação antiga. Não tinha traços definidos, era apenas uma silhueta alta, alongada, desfigurada e distorcida, como uma sombra mais densa que as outras, mas com uma estranha e perturbadora consistência física, uma forma quase humana que parecia me observar sem mover um músculo, sem piscar, sem demonstrar a menor reação à minha presença, apenas um olhar gélido e invisível que me consumia. Meus olhos tentavam focar, mas a figura parecia vibrar, a distorcer-se na minha visão periférica, como uma miragem horripilante. Meu sangue gelou nas veias, transformando-se em granizo puro. Soltei o machado, que caiu com um baque surdo na terra úmida, e corri para dentro da casa como se o próprio diabo estivesse me perseguindo, trancando a porta com a mão trêmula e suada, o suor frio escorrendo pela testa, cego de pavor e com o coração aos tropeços. Passei o resto do dia espiando pelas frestas das janelas, com a sensação claustrofóbica de que os olhos daquela coisa ainda estavam em mim, perfurando a madeira, atravessando as paredes, me dissecando com um olhar invisível, malevolente e profundamente faminto. A paranoia se tornou uma companheira constante, um parasita voraz que se alimentava da minha sanidade, corroendo-a lentamente, dia após dia, noite após noite, me levando à beira do abismo. O ar na casa se tornou pesado, denso, quase sufocante, como se a presença invisível que me espreitava tivesse decidido se manifestar de forma mais palpável, envolvendo-me em uma teia de terror silencioso e persistente, asfixiante. As noites se transformaram em um tormento ainda maior, com o vento uivando na chaminé, imitando lamentos e choros distorcidos, vozes agudas e agoniantes que pareciam vir das profundezas do inferno, e os sons da floresta parecendo mais próximos, mais ameaçadores, como se a própria mata estivesse viva e conspirando ativamente contra mim, sussurrando segredos obscuros em uma linguagem que eu não compreendia, mas que instintivamente sabia que era sobre a minha ruína iminente. Eu sabia que precisava ir embora, que minha sanidade estava se desintegrando como folhas secas ao vento, se esvaindo a cada segundo, mas algo me prendia ali, uma curiosidade mórbida misturada com um pavor paralisante, uma inércia aterradora que me impedia de sequer arrumar minhas poucas coisas e fugir para longe. Uma noite, durante uma tempestade violenta que desabou sobre a fazenda com uma fúria descomunal, chacoalhando a casa como um brinquedo velho e frágil, o gerador de energia falhou com um estalo seco e final, mergulhando tudo em uma escuridão absoluta, claustrofóbica e sufocante, o breu mais denso e opressor que eu já havia experimentado em toda a minha vida. Raios rasgavam o céu em flashes brancos e cegantes, iluminando por frações de segundos os contornos retorcidos das árvores lá fora, transformando-as em monstros disformes e ameaçadores que pareciam se contorcer na agonia da tempestade, suas sombras dançando como demoníos. No meio do caos ensurdecedor do vento uivante e da chuva torrencial, eu ouvi, distintamente, um arranhar lento, ritmado e inconfundível na porta da frente, um som gutural e raspante, como unhas longas, afiadas e metálicas raspando violentamente na madeira envelhecida e desgastada da porta. O som não era de um animal, não tinha a selvageria errática de uma fera. Era deliberado, metódico, quase paciente, e vinha de uma altura que não era humana, muito acima da maçaneta, me fazendo pensar em algo imenso. A cada arranhão, um estalo sutil, quase inaudível sob o barulho da tempestade furiosa, acompanhava o som, como se a madeira da porta estivesse cedendo, se desfazendo, rasgando-se sob a pressão daquela força implacável e desconhecida. Eu me encolhi no canto mais escuro da sala, debaixo da mesa pesada, ofegante, paralisado de terror, o coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir em meu peito, a bile subindo pela garganta, me asfixiando. A respiração ofegante que eu ouvira antes parecia agora vir de todos os lados, um som úmido e pesado que preenchia o ar denso da casa, acompanhada por um cheiro adocicado e pútrido, de terra molhada e algo mais, algo indescritível, antigo e maligno, que parecia corroer o ar e queimar minhas narinas, me envenenando. A porta tremeu violentamente, um estalo alto e um barulho de madeira rasgando, uma fenda escancarou-se no batente, expandindo-se lentamente. E então, através da fresta escura e reveladora, eu vi. Não olhos, não um rosto discernível, não uma forma completa, apenas uma parte. Mas um vislumbre. Uma pele escura e enrugada, quase carbonizada,
algo que parecia casca de árvore velha e ressecada, e entre as frestas da madeira recém-abertas pelo impacto, um brilho avermelhado e sutil, quase imperceptível na escuridão, como brasas morrendo lentamente no escuro, fixo em mim, me observando do lado de fora com uma intensidade que queimava minha alma e me sugava para um abismo de desespero. A criatura se afastava lentamente, seus passos pesados, arrastados e ecoantes na lama, o arranhar cessando, mas o som de seus passos distantes continuava, reverberando na minha mente, escoando para a escuridão abissal da mata, sumindo como um pesadelo que se retira, deixando apenas a sua marca indelével e perene. Eu não gritei. Não pude. Apenas permaneci ali, paralisado, sentindo o terror se solidificar em meu peito, transformando-se em um peso eterno, a certeza gelada de que eu havia visto algo que não deveria existir, algo que espreitava nas profundezas da floresta e que agora, depois de me ter encontrado, sabia o meu nome e talvez o meu medo mais profundo e que viria me buscar. A lembrança daquele brilho avermelhado na escuridão ainda me assombra, uma chama fria que nunca se apaga em minha memória, um presságio constante.